Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí prosseguir esses vídeos nossos sobre introdução à física quântica, onde a gente está estudando a mecânica quântica em 3 dimensões. A gente está querendo soluções da equação de Schrödinger para 3 dimensões, certo? Vamos começar do início, a gente começa sempre falando dos postulados. Então esse psi aqui ele contém toda a informação do sistema. Um observável é dado por um operador hermitiano que segue aqui uma equação de alto valor. Os possíveis resultados de uma dada observação são dados pelos autovalores desse operador hermitiano. Então aqui a gente está conectando as coisas, né? A informação está nesse camarada, um observável é dado por operador, os possíveis resultados de uma certa observação são dados pelos autovalores desse observável e assim por diante. E aí vem um quarto postulado, que é um postulado interpretativo, que ele vai me falar da probabilidade de encontrar uma certa partícula quântica numa certa região do espaço. Então aqui entre tal e tal mais detal, onde tal aqui é um elemento de volume, certo? Esse detal é um elemento de volume, a probabilidade de encontrar essa partícula é dada por isso aqui. Se eu quiser numa região finita do espaço, basta eu integrar esse camarada aqui, que eu tenho a probabilidade de encontrar essa partícula nessa região do espaço. A equação de Schrödinger ela me dá no quinto postulado aqui, a equação de Schrödinger me dá a evolução temporal da minha função de onda, onde esse H chapéu aqui é o hamiltoniano do sistema, ou a energia total do sistema. E se de fato eu medir o sistema e obtiver um certo alto valor a n, que é associado a esse autovetor, essa autofunção φn, o meu estado ele colapsa ou ele se reduz para esse estado φn. Isso aí que são os postulados que a gente está trabalhando. Sempre eu faço questão de repeti-los porque eles são meio diferentes, então eu sempre repito esses postulados. Nossa função nesses vídeos aqui agora está sendo solucionar essa equação aqui toda. Se a gente tiver atrás de estados estacionários, se a gente quiser encontrar estados estacionários, a gente consegue fazer uma separação de variáveis, assumindo que esse potencial aqui é um potencial que depende só das coordenadas espaciais. Então a gente chega isso aqui é um estado estacionário, onde esse psizinho é solução da equação de Schrödinger independente do tempo, onde aqui a gente simplesmente está assumindo que o potencial ele é um potencial que depende das coordenadas espaciais. Então a nossa função era estudar essa equação aqui, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Aí depois a gente assumiu um tipo de potencial para esse potencial aqui. A gente assumiu um tipo de potencial que é o potencial para o átomo de hidrogênio, onde aqui a gente está considerando o átomo de hidrogênio como sendo um próton parado e o elétron orbitando ao redor dele devido aí à atração elétrica entre esses dois camaradas. Então nossa energia potencial é esse camarada aqui. Então aqui eu estou resumindo tudo. Calma que isso aqui não é o que assusta ainda não. A energia potencial elétrica é esse camarada aqui, certo? Então, olha só, a minha equação de Schrödinger, eu vou substituir o meu V de R por esse camarada aqui, e o que eu quero encontrar é isso aqui, ó, psi de R, Y, onde esse Y são os harmônicos esféricos. Eu estou escrevendo isso tudo aqui em cima no título da apresentação. Então, esse Y são os harmônicos esféricos, eu já sei que esses camaradas são os harmônicos esféricos, a gente já conversou isso nos outros vídeos, então a solução para θ e φ já é conhecida, a gente quer encontrar esse Rzão. Só que aí a gente fez uma mudança de variável, a gente chamou Uzinho é igual a Rzinho vezes Rzão e a gente encontrou essa equação aqui, que é uma equação similar à equação de Schrödinger para um potencial efetivo, onde aqui a gente tem aqui um termo centrífugo, é um termo fictício, não é uma de pseudoforça, né? Mas em quântica a gente não fala de pseudoforça, isso aqui foi só uma viagenzinha. Aí depois a gente fez uma outra mudança de variáveis. Ao invés de estudar para Rzinho, a gente estudou para essa variável ρ. Então a gente encontrou essa equação azul. Então a nossa função é estudar essa equação azul. Por quê? Porque se a gente solucionar essa equação azul aqui, a gente tem U em função de ρ, portanto a gente tem U em função de R. Sabendo U em função de R, a gente tem Rzão. Sabendo Rzão, a gente tem psi. Essa aqui é a sequência. No último vídeo, a gente estudou soluções assintóticas para essa equação e a gente falou assim, tá, se ρ tende a zero, ρ tender a zero é a mesma coisa de R tender a zero. Se ρ tende a zero, a minha solução para U ela tem que ter esse comportamento, essa cara aqui, ó, ρ elevado a L mais 1. E se ρ tender a infinito, a minha solução para U ela tem que ter essa cara dessa exponencial de menos ρ. Falta a gente solucionar esse Vzinho de ρ aqui. Então, nosso próximo passo é reescrever essa equação azul, mas agora utilizando esse comportamento assintótico. Antes de eu passar para o próximo slide, muito cuidado que a gente vai fazer algumas pontinhas aqui. Peguem lápis, borracha, caneta, papel e já vão anotando as coisas. Essas contas são importantes a gente fazer.
são muito importantes a gente fazer para a gente depois, no final, a gente ver onde que a física vai estar entrando para a gente ter essa intuição do espectro para o átomo de hidrogênio. Então já pega caneta, lápis, borracha, papel e já vão anotando aí. Então não se assustem, certo? A gente tem que ter medo de outras coisas na vida, né? De conta. Ah, esse não era slide ainda não. Eu fiz esse drama todo, mas não era slide que eu queria assustar ainda não. Mas vamos lá. Então nosso próximo passo é estudar essa equação azul aqui, certo? Sendo que a solução para U de ρ, ela tem essa cara aqui, que a gente já estudou lá no comportamento assintótico. A gente quer saber esse camarada V, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que a gente achou aqui, ó, esse comportamento assintótico que eu tenho, U de ρ. Então esse U de ρ é uma função, é um polinômio aqui, de ordem L mais 1, né? Então é ρ elevado a L mais 1, vezes essa exponencial, vezes essa função V, certo? Aqui em cima eu tenho a derivada segunda de U com relação a ρ. Tem a derivada segunda. O que eu vou fazer? Eu vou derivar esse camarada aqui duas vezes. Eu vou deixar para vocês fazerem isso. Eu fiz isso aqui no caderno, só que eu vou deixar para vocês fazerem isso, certo? Então olha só, eu vou derivar essa função aqui duas vezes e jogar isso aqui em cima. Quando eu derivo essa função aqui duas vezes e jogo isso aqui em cima nessa equação azul, eu tenho essa equação verde aqui. Ó. Vocês estão vendo que a gente está fazendo várias mudanças aqui, mas isso vai auxiliar a gente, acreditem. Então olha só, eu tenho essa função U já com os comportamentos assintóticos e aqui eu tenho a derivada segunda de U com relação a ρ. O que eu vou fazer? Eu vou derivar esse U aqui duas vezes. Só que aqui eu tenho um produto de três funções, né? Então eu tenho que derivar a derivada primeira, a derivada desse, vezes esses dois caras, a derivada desse camarada, a derivada desse camarada, a gente tem que fazer isso aí várias vezes, certo? Então, isso é longa a conta, não é difícil, não, mas é longa, mas aconselho vocês a fazerem. Então, quando a gente faz a derivada segunda desse U com relação a ρ, e substitui nessa equação azul aqui, a gente chega nessa equação verde aqui, ó. Então, dessa equação azul, utilizando já as soluções assintóticas, a gente chega nessa equação verde. Então agora a gente tem uma equação verde aqui, que ela é uma equação para Vzinho, certo? É uma equação para Vzinho em função de ρ. E a gente tem essa equação aqui, que ela é uma equação diferencial, ordinária, de segunda ordem, para Vzinho em função de ρ. Porque se eu resolver essa equação aqui, verde, eu tenho Vzinho, tendo Vzinho eu tenho U, tendo Uzinho eu tenho Rzão, tendo Rzão eu tenho Psi. Então eu resolvo o meu problema. Mas quão difícil é resolver essa equação verde? E agora, José? E agora, José, que a gente vai ter que resolver esse camarada. Então, nossa equação agora é esse camarada aqui, verde. Vocês estão vendo que meu título aqui aumentou um pouco, porque eu coloquei quem é Uzinho. Então, Uzinho é esse camarada, para a gente não se perder. Então, a gente tem agora uma equação verde, que é uma equação para V. Sabendo V, a gente tem U. Sabendo U, a gente tem Rzão. Sabendo Rzão, a gente tem Psi. Essa é a sequência. A gente tem essa equação verde aqui. Como proceder? Como resolver essa equação verde? A gente vai utilizar um método que ele é muito poderoso, ele é muito, muito poderoso, que chama método de Frobenius, ou método por solução em série de potências, que ele consiste no seguinte: a gente vai supor, é um ansatz, ou uma hipótese, a gente vai fazer a hipótese que esse V de ρ, ele é uma série de potências para ρ. É isso que a gente vai supor. Então olha só, o meu V de ρ é uma soma de S igual a zero até infinito, desse coeficiente AS, esse AS aqui é um coeficiente, vezes ρ elevado a S. É uma série de potências, certo? É uma série de potências. A gente vai supor isso. Então, olha só. Se esse V de ρ é dessa forma, note que nessa equação verde aqui eu tenho V de ρ numa parte, eu tenho dV de ρ na outra parte e tenho a derivada segunda de V com relação a ρ na outra parte, certo? Então, se eu estou supondo que o meu V de ρ é dessa forma, eu vou derivar esse cara. Quando eu derivo esse camarada aqui, eu tenho o quê? A derivada desse camarada, a derivada entra para dentro do somatório, né? Porque é uma operação linear, e ela vai derivar esse ρ. Então vai descer o S, vai ficar aqui S menos 1, certo? Beleza, só fiz a derivada aqui. Só que esse somatório aqui, eu posso escrever esse somatório aqui dessa forma aqui também. Porque note o seguinte, se S é igual a zero, o primeiro termo aqui é zero, porque eu tenho S multiplicando aqui, ó. Então o primeiro termo é zero, certo? Beleza. Então o primeiro termo desse camarada aqui é zero. O desse camarada aqui, ó, o primeiro termo dessa segunda série aqui é exatamente o segundo termo dessa série aqui. Então essa série que eu estou escrevendo aqui é igual a essa série aqui. Alguém pode até fazer o seguinte, ó, você pode chamar aqui esse S menos 1 de uma outra letra, vou chamar aqui, sei lá, de P, chama esse S de Q,
P o quê? Chama de uma outra letra, de jacaré. Então S menos 1 aqui vai ser jacaré. Então S é o quê? S é jacaré mais 1, certo? Então vai ficar aqui jacaré mais 1, A índice jacaré mais 1, Rho elevado a jacaré, certo? Então é só mudar o índice mudo aqui. Quando eu mudo o índice mudo, esse somatório é igual a esse somatório. Se alguém tiver com dúvida, expande essa série aqui os primeiros 3 termos, expande essa série aqui os primeiros 3, 4 termos, vocês vão ver que ela é a mesma série. Tá beleza? Então fica aí para vocês brincarem com isso aqui. Mas o que eu fiz aqui foi só derivar essa hipótese nossa aqui, que V ela é uma série de potências dessa forma. Então derivei e ficou desse jeito aqui, certo? Eu tenho aqui a derivada primeira, mas eu também tenho a derivada segunda. O que eu faço agora? Eu faço a derivada segunda dessa série aqui. Então eu vou fazer só nesse terminho aqui, ó. Vou fazer nesse termo de cal. Eu vou fazer só nesse camarada aqui, certo? Quando eu faço a derivada nesse camarada aqui, eu tenho o quê? Eu desço S e aqui vai ficar S menos 1. Bacana, bacana, né? Então olha só, então agora eu tenho a derivada segunda e agora eu tenho a derivada primeira. Vou dar uma dica aqui para vocês, como que a gente sabe qual série que a gente vai usar. Nota o seguinte, esse V aqui, ó, esse V, ele é da ordem de Rho elevado a S, né? Porque tá aqui, ó, V é da ordem de Rho elevado a S. Ah, Léo, e o somatório? Mas ele é da ordem de Rho elevado a S. E aqui não tem nenhum Rho multiplicando esse V. Então nesse terceiro termo aqui, eu sempre vou ter Rho elevado a S. Só que olha aqui essa derivada aqui, ó. Essa derivada está multiplicando um cara que ele não tem Rho, que é esse L mais 1, e está multiplicando um cara que tem Rho. Olha só, se eu multiplicar essa derivada por um cara que não tem Rho aqui, que é esse caso L mais 1, eu posso utilizar essa série aqui, ó, certo? Por quê? Porque aí eu vou ter a mesma potência de Rho, eu vou ter Rho elevado a S. Só que se eu pegar essa derivada e multiplicar por Rho, é melhor eu utilizar esse somatório, porque aí esse Rho aqui vai entrar para dentro do somatório e vai ficar Rho elevado a S, que é a potência que eu quero. Certo? Nós vamos fazer isso no outro slide melhor, só estou adiantando para vocês. E aqui é a mesma coisa, olha só, olha, esse somatório aqui, ele é da ordem, a ordem dele é Rho elevado a S menos 1, só que não tem um Rho multiplicando aqui. Quando eu entrar com esse Rho aqui para dentro dessa derivada segunda, eu vou ter Rho vezes Rho elevado a S menos 1. Então vai dar Rho elevado a S, que é a ordem que eu quero da minha série de potência. Certo? A ideia vai ser essa. Tentem anotar isso aqui, tentem refletir sobre esse método. É um método muito poderoso, ele é bem força bruta, mas ele é muito poderoso para resolver a equação diferencial. Nossa senhora, agora eu assustei. Esse tanto de coisa aqui que você colocou na tela. Beleza, mas é assim. A equação que a gente quer resolver é esse camarada. Eu só repeti coisas aqui, ó. Aqui eu tenho a derivada primeira, quadriculada aqui. Aqui eu tenho a derivada segunda, certo? Então, olha só, esse primeiro termo é exatamente o que eu tinha falado lá antes, mas agora eu estou mostrando. O primeiro termo, ele é o quê? É Rho vezes a derivada segunda. Então, é Rho vezes a derivada segunda, que é esse somatório aqui, ó. Só repetir aqui, só Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu entro com esse Rho cá para dentro, eu vou ter Rho vezes Rho elevado a S menos 1, que vai dar Rho elevado a S, certo? E agora o segundo termo. O segundo termo é esse segundo termo aqui, ó, 2 vezes L mais 1 vezes a derivada. Ah, Léo, e esse outro menos Rho aqui? Nós vamos trabalhar ele, muita calma. Então, olha só, eu tenho 2L mais 1 vezes a derivada. Isso é 2L mais 1 vezes esse camarada aqui, esse somatório. Por quê? Porque esse somatório é esse cara que já está na ordem que eu quero, que é Rho elevado a S, certo? Agora vamos pegar o outro termo, que é menos 2 Rho vezes a derivada. Menos 2 Rho vezes a derivada de V com relação a Rho. Eu tenho menos 2 Rho vezes esse somatório aqui, ó. Agora eu peguei esse somatório aqui. Por que eu peguei esse somatório aqui? Porque quando eu entro com Rho aqui para dentro, vai ter Rho vezes Rho elevado a S menos 1, que vai dar Rho elevado a S. Qual que é a ideia aqui, gente? A ideia aqui é que eu estou sempre deixando Rho elevado a S no final. Ó. Rho elevado a S, Rho elevado a S, Rho elevado a S. E aqui eu vou ter um V que é justamente Rho elevado a S. Então eu vou ter todos os termos com a mesma ordem no meu polinômio. E isso vai ser importante para a gente. Então vocês entenderam a ideia? Sempre pega um tipo de somatório que vocês estiverem utilizando. Como eu sei que esse somatório é igual a esse, eu posso utilizar tanto esse da direita quanto esse da esquerda. Eu uso de acordo com o que vai me auxiliar na minha solução aqui. Beleza? A ideia é essa. Então, prosseguindo aqui, ó, a nossa equação é esse camarada aqui. Eu vou substituir todos esses termos aqui, esse termo aqui, esse termo, terceiro termo, e vou substituir também o V, que é esse somatório aqui, vou substituir isso tudo na equação verde.
Quando eu substituo isso tudo na equação verde, eu tenho essa equação gigante aqui. Mas que é isso, velho? Que loucura que é essa que você está escrevendo? Eu tô doido, que doideira que é essa que você está escrevendo aí? Note só o seguinte, isso aqui é uma série de potências, isso aqui é uma série de potências, isso é uma série de potências, isso é uma série de potências, e isso é tudo igual a zero. Como que essa série aqui, ela vai ser igual a zero para todos os índices S? Para S é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, papapá. Como que isso vai acontecer? Olha só, todos os termos, eles estão acompanhando o termo ρ elevado a S. Aqui, ó, ρ elevado a S, ρ elevado a S, ρ elevado a S, ρ elevado a S. Certo? Para S é igual a 0, 0, 1, 1. Eu sempre vou poder coletar esses termos de ρ elevado a S. Notem também que a equação inteira ela tem que ser nula para todo S de cada série. Então, se eu fizer S igual a 2, eu vou poder coletar todos S igual a 2, certo? Eu vou ter ρ elevado a 2. Vou ter ρ elevado a 2 para cada termo. Eu vou poder coletar tudo que tem ρ igual a 2 e isso tudo tem que ser 0 para todos os termos da série. Então, para essa equação aqui ela ser identicamente nula, os coeficientes que estão multiplicando ρ elevado a S, eles têm que ser 0. A soma dos coeficientes aqui todos tem que ser 0. Eu vou simplesmente pegar o coeficiente aqui, ó, S mais 1, AS mais 1, S mais 1, AS mais 1 e assim por diante. Eu vou fazer isso para todos os coeficientes. Quando eu pego todos os coeficientes que estão multiplicando ρ elevado a S, faço isso igual a 0 e aí eu vou ter a solução para a minha equação diferencial. Isso é muito importante, certo? Então, olha só, a gente chegou à conclusão que essa equação aqui tem que ser identicamente igual a 0 para esse ansatz nosso, para essa hipótese nossa, valer como solução dessa equação verde. E aí, quando eu passo, olha só, vou passar tudo que tem S, índice S mais 1 para a esquerda e vou passar tudo que tem A índice S para a direita. Quando eu faço isso, eu vou ter essa equação aqui, ó. Essa equação que eu estou chamando aqui de fórmula de recursividade ou equação de recursividade, ela é muito importante. Por quê? Porque note o seguinte, se eu tiver o A0, quando S é igual a 0, que eu estou chamando aqui de Azão, se eu tiver o A0, que eu estou chamando de Azão, se eu tiver o valor de L, e se eu tiver o ρ0, e note que ρ0 está escrito aqui, ó, ρ0 depende da energia, porque K depende da energia. Então foi até importante eu deixar esses parâmetros todos aqui. ρ0 depende da energia, por quê? Porque K depende da energia. Então se eu tiver o valor de A0 vai ser dado por alguma normalização. Se eu tiver o valor de A0, se eu tiver L e se eu tiver energia, portanto, se eu tiver ρ0, a gente pode, pelo menos em princípio, encontrar V. Por quê? Porque se eu tenho A0, eu tenho A1. Se eu tenho A1, eu tenho A2. Se eu tenho A2, eu tenho A3. Aí eu posso fazer isso para todos os As e colocar nessa hipótese nossa aqui do método de Frobenius, vocês entenderem a ideia. Então, olha só, dados esses parâmetros aqui, a gente pode, em princípio, encontrar V de ρ, portanto, a gente pode encontrar U de ρ, certo? Por quê? Porque se eu encontro V, eu substituo aqui, eu tenho U. Encontrando U, eu tenho Rzão, encontrando Rzão, eu tenho Psi. E aí eu soluciono o meu problema. Esse vídeo ficou um pouco mais pesado, qualquer coisa vocês voltem e tentem fazer essas continhas. Esse método de Frobenius ele é muito importante e ele é muito bom para a gente pegar as ideias, supor uma solução por série de potências e ir fazendo as derivadas e depois ir incluindo elas na minha equação diferencial. Espero que tenha dado para entender, qualquer coisa vocês me perguntem. Um grande abraço, falou, tchau!